no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma pauta que interessa a você: a ameaça de subida do preço internacional dos derivados de petróleo faz o Congresso Nacional colocar como prioridade nesta semana a votação de projetos que tratam da redução dos impostos sobre os combustíveis. As informações chegam agora com o repórter Marcos Vinícius. Os brasileiros se comovem com a dor e o sofrimento do povo ucraniano, alvo da guerra da invasão pela Rússia, e se preparam para outros desdobramentos que irão se refletir no bolso. Além da ameaça real de fertilizantes para a produção agrícola, fazendo com que os alimentos cheguem com custos mais elevados à mesa, os consumidores devem ficar atentos porque, com a volatilidade dos preços internacionais de petróleo e gás natural, o custo da gasolina e do diesel pode afetar ainda mais a vida dos brasileiros. O cenário preocupa e, diante dessa situação, os líderes do governo e do Congresso Nacional tentam aprovar projetos que garantam mais estabilidade nos preços dos combustíveis. Há quase um ano, tramitam na Câmara e no Senado projetos que tratam sobre a redução de tributos no preço da gasolina e do diesel e que criam também um fundo para a estabilização dos preços dos derivados de petróleo. O Fundo de Estabilização é uma proposta de amortecimento da alta dos combustíveis, indicando as fontes de recursos para assegurar que oscilações no preço internacional de óleo não produzam efeito cascata aqui no Brasil. Segundo o senador Jean Paul, relator do projeto, o texto dá ferramentas ao Poder Executivo para que recolha recursos em período de baixa internacional no preço para conter flutuações temporárias nos períodos de alta e se presta a permitir que o país aproveite sua posição de exportador. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. A apreensão, jornalista Beto Almeida, é visível para quem atua principalmente no transporte de cargas com veículos movidos a diesel e também para quem diariamente abastece o carro com gasolina. O Congresso Nacional tem essa pauta há mais de um ano sobre projetos que possam ser aprovados e viabilizar maior estabilidade nos preços dos combustíveis, mas com o passar do tempo, os projetos foram na gaveta, as discussões foram ampliadas, as divergências aumentaram e somente quando há uma crise com repercussão nacional, internacional e reflexo direto no bolso da população, como acontece agora a partir dessa guerra da invasão da Rússia à Ucrânia, o debate sobre o preço dos combustíveis volta como se fosse prioridade e de forma mais acelerada. E nessa agenda, Beto Almeida, será mesmo que esta semana fica produtiva em termos de definição de medidas que venham a garantir mais estabilidade no preço do diesel e da gasolina? Afinal, o preço é cada vez mais alto pago pelos consumidores, pelos proprietários de veículos e também, como reflexo direto, o aumento no preço dos produtos que chegam à mesa de cada brasileiro, de cada cearense. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Luciano, olha só, bom dia aos nossos ouvintes. Depois de uma semana sem trabalho, porque não houve carnaval, mas no Congresso Nacional nada funcionou. Não houve sessão, não houve debate, então nada avançou. Os projetos que estavam por lá continuam exatamente parados. E além do mais, dessa paradinha no carnaval sem ter havido carnaval, aí tem uma outra pressão, que essa, como você já citou, vem externa. Por conta da guerra, a disparada no preço do petróleo do mercado internacional já faz os seus reflexos e aqui no estado do Ceará. Para quem andou, por exemplo, no fim de semana, como eu, procurando postos de combustíveis para abastecer, eu cheguei em 2 postos em que os preços dos combustíveis estavam sendo alterados na hora, com filas, inclusive, nas bombas, enquanto os gerentes eram orientados a fazer a mudança ali do preço do combustível, de todos os combustíveis. Então você... Um reajuste, Beto, já como prevenção a um suposto aumento que está a caminho, porque não houve um direcionamento, nenhum anúncio oficial sobre a elevação dos preços dos combustíveis nesses últimos 10, ou seja, os proprietários de postos já estão se preparando e com o noticiário, com essa leitura em relação aos reflexos da guerra na Ucrânia,
o preço dos combustíveis, dos derivados de petróleo vai subir e, como consequência, eu já digo aqui, eu vou me antecipar e para não ter prejuízo ou para ter um ganho a mais, já vou mudar aqui a placa com o valor do preço da gasolina, do álcool e do diesel. Exatamente isso, Zeno. É lógico que o barril, como você disse, não aumentou na última semana, mas acumulou uma alta que chegou a quase a 120 dólares por barril no mercado, considerado o maior patamar desde 2014. Então, aí é a razão principal para que haja essa preocupação em relação aos projetos que tramitam no Senado Federal. São 2. Então, vamos lá. Se ambos, independente da aprovação que ocorra, eles vão voltar para a Câmara. A diferença é que o do ICMS, como já passou para a Câmara, ele retorna, se ele for aprovado na quarta-feira no Senado, apenas para fazer as revisões de matéria normais. E esse projeto diz o quê? Claramente, Beto? Esse da Câmara, o que unifica, que já passou na Câmara e que está no Senado, é que unifica a alíquota de ICMS cobrado nos estados. E ele faz uma mudança diferenciada. Aliás, ele faz uma cobrança diferenciada, não é que ele unifica. Ele faz uma cobrança do ICMS numa que eles chamam de monofásica, numa fase só. Os estados vão poder continuar aplicando a sua alíquota do jeito que bem entenderem. No entanto, não vai ser mais aquela alíquota sobre o preço final do produto, vai ser sobre o litro do combustível. Então é o que eles chamam de uma aplicação de alíquota monofásica. Ou seja, tem perdas para os estados argumentam que sim, e tem rejeição à proposta. A outra, esse nasceu, que é exatamente que cria esse fundo de amortização a partir dos royalties cobrados da Petrobras, do IPI, dos impostos federais, ele cria uma espécie de colchão para segurar o preço do petróleo. Nesse caso, como não foi aprovado ainda na Câmara, se ele for aprovado também no Senado, o que ocorre? Ele vai ter que realmente seguir a sua tramitação normal na Câmara dos Deputados. Seja como for, a pressão é grande, porque agora os senadores têm que se livrar dessa pecha. Tá passando a impressão de que eles também estão empurrando com a barriga essa questão. Então, isso não vai pegar legal, Luciano. Agora, tem uma decisão, Beto, que chama a atenção, adotada nesses últimos dias e que pode ser prejudicial ao andamento do debate e aprovação desses projetos. A mesa diretora, o presidente da Câmara Federal, anunciou que o deputado Arthur Lira suspender as sessões presenciais neste início do ano legislativo. Com a ausência dos parlamentares em plenário e nas comissões técnicas, Beto, certamente o debate perde consistência, perde força. A decisão do presidente da Câmara dos Deputados tem o argumento de que, nesse período ainda de pandemia, é importante ter menos movimentos nos corredores da Câmara Federal. Ou seja, sem sessões presenciais nas comissões técnicas e no plenário, o debate perde calor, o debate perde prioridade e aí ficaremos também, Beto Almeida, nessa situação de esperar ainda por mais tempo essa discussão no âmbito da Câmara Federal. Por enquanto, essa decisão é do presidente da Câmara, né? O Senado, o presidente, o Rodrigo Pacheco, ainda não fez nenhuma orientação nesse sentido, então nós teremos sim as discussões presenciais no Senado, que é onde os projetos dos combustíveis estão atualmente. Mas eu concordo com você o seguinte, como eu disse, como eles vão ter que voltar para a Câmara dos Deputados, sem dúvida que a forma como está sendo determinada a discussão de forma não presencial pelo presidente da casa, vai afetar a agilidade na tramitação dessas matérias. Deveria ser o contrário, né? A gente pode imaginar até assim, Luciano. Olha, mas se eles vão poder participar de sessões, de votação, de onde estiver, isso não vai agilizar? Não. Até que pode agilizar, mas que vai enfraquecer o debate, que vai, de certo modo, Luciano, fragilizar os argumentos, isso vai. E eu, sinceramente, eu não entendo muito a forma utilizada pelo presidente da casa, porque o que se escuta, pelo menos oficialmente, é que os casos de Ômicron hoje já estão, Luciano, de certo modo, bem controlados. A Câmara é apenas um micro-universo, ou deveria ser, do que está acontecendo no país. Não entendo por que ele quer que essas reuniões continuem sendo à distância, sem a necessária presença dos deputados federais presenciais no plenário da Câmara dos Deputados. Eu fico me perguntando o seguinte, uma semana como essa, Luciano, por exemplo, pós-carnaval,
todo mundo tem uma expectativa de que o Congresso retome para valer. E mais ainda, eu vou lhe dizer mais, nós estamos na Semana da Mulher. Nesta Semana da Mulher, tem vários projetos que interessam a casa. Sobre a Semana da Mulher, nós iremos falar daqui a pouco, porque a gente estava falando sobre essa outra agenda no Congresso Nacional, sobre o preço dos combustíveis, e o Carlos Alberto, nosso locutor, nosso radialista da FM 94.9 em Tianguá, nos passou agora um áudio de um ouvinte, gerente de postos lá em Tianguá, o Técio, que ele mandou uma mensagem pra gente aqui. Eu queria ver aí se o Marcos já tem essa mensagem do Técio, ele contestando o nosso comentário aqui, dizendo, quando eu falei sobre esse aumento, poderia ser uma prevenção para um suposto reajuste de preço dos combustíveis que viria por aí. Ele disse, Beto Almeida, nessa mensagem, que eu não sei se a mensagem já está pronta aqui, o áudio do Técio, que as distribuidoras estão aumentando o preço. Já estão fazendo o repasse. Então, é o seguinte, são 7 horas e 30 minutos, já está aí, pronto, Marcos, vamos colocar aqui esse áudio do nosso ouvinte de Tianguá. Bom dia, Carlos Alberto. Eu estou escutando aqui o Alerta Geral e tem uma desinformação aí. O comentarista falando que os postos estão reajustando o preço de combustível como uma forma de se preparar para o aumento que está vindo, sendo que ainda não teve nenhum comunicado oficial. Cuidado para eles não terem informação errada. As distribuidoras aumentaram todos os preços de sexta para sábado, viu? Independente de aumento, as distribuidoras aumentaram. Então aí está feito o registro dessa mensagem que foi endereçada ao radialista Carlos Alberto da nossa afiliada FM 94.9 e a gente faz questão de expor aqui, de veicular essa manifestação do proprietário, de um gerente de um dos postos de combustíveis de Tianguá, que pode ser retrato também do sentimento entre dirigentes de postos de combustíveis em outras cidades do Ceará. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no Bate-Papo Político e ainda falando também sobre essa polêmica do reajuste do preço dos combustíveis. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.